pagão falava, então eu vou me divorciar. Então tá bom, eu não vou trocar, entende? Então, era uma situação muito complicada. Então tem isso. Agora, chegando nos nossos dias, a gente continua preservando o casamento. Mas há algumas situações que são insustentáveis para continuar casado. Quando o Senhor Jesus falou que eu não vim para trazer dissensão. Não vim trazer paz, né? Por exemplo, um homem ou uma mulher casada com uma pessoa violenta. Não tem como. Cara, o que o Júlio, né, o nosso visitante hoje aí o Júlio, pastor, meu marido me bate 2 vezes por semana, eu acho que eu vou me separar, porque daqui a pouco ele me mata. Aí você vai falar assim, não, minha irmã, não, você tem que ficar, você não pode separar. Pô, vai ficar no lugar dela, então. Não, mas 2 vezes tá bom. Simone, Cristóvão, eu sou corintiano. Pois é. Simone, a não ser que Simone é corintiano também, porque deve ser difícil conviver com o corintiano. Tá, o corintiano tá no nível do paganismo. Só mais uma esmiuçada. O divórcio 1 dos judeus. Tá muito interessado nesse assunto. É pecado. Essa foi boa, Simone. Eu vou desligar a gravação. Fala, Raul. O divórcio 1 diz somente em caso de adultério. Relações sexuais ilícitas, ali você interpreta como adultério, ou como fornicação, ou prostituição. Pode casar de novo. E se não for? O divórcio porque estou apanhando, porque a mulher não frita o bife direito, acabou o amor. Não, aí o cara repudiava. Ele não tem um motivo para se separar. A separação, em caso de adultério, no caso dos judeus, mesmo assim, a indenização era obrigatória por lei. Qual é a diferença entre repúdio e divórcio? Só para ficar registrado. O repúdio, ele era um pseudo-documento que oficialmente dizia para a sociedade: o Raul não está mais casado com a Simone. Mas como não era uma coisa oficial, ele não era obrigado a pagar altas indenizações para a esposa e a família da esposa. Então eles encontraram um meio cruel, corrupto, de conseguir uma carta de repúdio para que a sociedade não tivesse olhos de condenação para com ele. Não, ele repudiou, então ele tem razão no repúdio dele. Então reconhece ele como um homem que não tem mais relação com a esposa, de natureza nenhuma, mas ela ainda, pela lei, era considerada casada com esse cara. Por isso que Jesus Cristo vai dizer que quem casar com a repudiada comete adultério. Por quê? Porque ela oficialmente ainda está casada. Deus, a muito contragosto, permitiu o divórcio, mas o repúdio era uma abominação. Então, no caso ali, Raul, o sujeito vai separar da esposa porque ela cometeu adultério. Bom, ele não tem como provar porque aconteceu, só pode ser apedrejado se for pegar em flagrante adultério, em flagrante ato. Se não é flagrante ato, se é... Então, o que acontecia? Muitas vezes o cara não queria nada com ela e dizia, você me traiu. Mas não é nunca traiu, é que ele não queria mais ela, ele queria outra. Então ele tinha que pagar uma indenização para ela. Cadê prova de que ela te cometeu adultério? Não, a palavra do homem era o suficiente. Por que você vai separar da esposa? Porque ela me traiu. Ok, então você pode separar, mas tem que pagar a indenização. Então, eu tenho grana. Ela não adulterou, não falei, mas não quero mais essa mulher. Eu tenho grana, eu banco a indenização, banco, mas não quero essa mulher. Aí é nesse caso aí que eu queria saber se pode casar de novo ou não. Não, mas se houve um divórcio oficial, lavrado, reconhecido, aí o camarada tá, como diz lá, tá livre de qualquer... Mas dentro dessa perspectiva de casamento, o problema nos dias de Jesus, nós estamos falando nos dias de Jesus, nos dias de Jesus havia muita corrupção. Muita corrupção. Então havia muitos, isso está registrado em história. Havia muitos homens que não queriam mais continuar casado com a esposa. Os caras inventavam adultério, porque era o único motivo para separar. Mas a mulher tadinha falava assim, mas eu não traí, você traiu sim. Agora, qual mulher que vai ser acreditada numa cultura
onde a mulher não valia quase nada. Complicado para maridos, né? Agora veja, hoje em dia, qual é o golpe que muitos maridos fazem? Quando não querem mais, ou vice-versa. Pega os bens e põe em nome de outras pessoas. Ah, você precisa dar... Ah, eu não tenho nada, eu só tenho esse carro aqui. Mas aí casa, outros bens, ele já distribuiu para a família, para amigo. Os caras... Quando há corrupção, o cara é corrupto, ou a mulher, ou o homem, qualquer um. O ser humano é corrupto por natureza. Então, se vai divorciar, na maioria dos casos é litígio, é briga. Ah, eu não vou querer dar bens para a mulher que eu estou me separando. Primeira coisa que ele pensa. Primeira coisa que... Ou ele ou ela, primeira coisa. Né? Então, Raul, por exemplo... Bom, gente, a gente falou bastante sobre isso, nós estamos só fazendo uma recapitulação do que a gente tratou. Mas é um assunto muito importante, é um assunto que demanda um final de semana para falar sobre isso, né? Simplesmente a gente toca no assunto, porque foi o tema de 1 Coríntios capítulo 7, é a questão da família. É só para provar na igreja, só começa aqui para acabar nas nossas igrejas, lá pegar. É. Fala, meu irmão. Nos dias de hoje, suponhamos assim que a pessoa casa, né? Aí o homem é impotente, vamos supor, né? Aham. Segura aí. Segura aí. Senão eu perco o emprego. Ele está aqui... Nosso repórter. Nossa. A parte boia é para cima, né? Então, no caso, nos dias de hoje, esse caso, né? Aí, às vezes o homem é impotente, ou às vezes a mulher também... Tem algum problema? Nunca procura o marido também, Sim, não sim. quer. Aham. Pode separar, sim ou não? Não, se não tem... Veja, eu tive eu compartilhei um caso desse de uma mulher que veio conversar comigo, mais a Janisley, que ela estava casada há 5 anos com o marido e ele nunca encostou o dedo nela. Aí a gente ficou assim, uau, o que eu vou dizer, né? Eu falei assim, pastor, eu já fiz de tudo. Ela falou comigo, eu já fiz de tudo, tentei seduzi-lo de todo jeito. Finalmente, quando ele nunca queria nada, eu perguntava, você é gay? Não, eu não sou gay. O cara vai pensar o quê? A mulher vai pensar o quê? Ele não tem ereção, ele não tem desejo, ele não beija, ele nada. É como se a gente fosse 2 irmãos. É um nuco, exatamente. Aí depois eu fui conversar com ele, aí eu e a Janisley conversamos com ele, e com os dois. E ele disse, não, eu não ligo mesmo não. Ah, mas por que você casou com a fulano? Não, eu casei porque eu amo ela. Mas rapaz, amor, ele tem que ser consumado. Eu falei, mas eu não ligo para sexo mesmo não. Eu falei, mas você está escravizando a... E ela, coitada, chorando. Então tem esse caso. Entende? Então, o casamento para ser consumado é só no ato sexual. Por isso que as leis... O Brasil é assim, acredito que no Ocidente em geral é assim. Se não teve copulação, não teve casamento. O casamento pode ser anulado. A lei entende assim? Sim, a lei garante isso. Não teve conjunção carnal. Não teve conjunção carnal, não teve casamento. Pode ser cancelado. Pode ser cancelado, como se nunca... Não é nem divórcio. É cancelamento de casamento, como se nunca tivesse casado. Não importa o tempo. Casar é tão bom, como casar mais. Irmão, se você é casado é bom quando você casou com a mulher certa, né? Vou casar mais uma vez. Ô, louco, vai. Muito bem, eu estou muito feliz com a presença do pastor Júlio, da Sofia, os dois pela primeira vez. Quem mais pela primeira vez são os dois, né? Muito bem, sejam bem-vindos, meus irmãos. Vamos entrar em 1 Coríntios capítulo 8. Hoje o nosso assunto vai pegar também, viu? Nós vamos falar de idolatria, principalmente aos quem torce para o Corinthians. É uma das piores idolatrias que tem. 1 Coríntios capítulo 8. Só um finalzinho. E o que a gente faz com o pessoal que quer divorciar, então? Aí é o seguinte, Uma bênção, a gente... quem se divorciou tendo um motivo justo, o que é o motivo justo? O motivo justo seria, o adulto continua sendo adultério, o motivo justo seria uma opressão dele ou dela para abandonar a fé, tem muito disso. Tem muito disso, Simone.
Ah, eu vou me separar porque você não sai da igreja. Não, eu não quero me separar de você. Não, mas você não sai da igreja. Então tá bom, é um motivo justo. Violência doméstica. Na maior parte dos casos, Simone, é do homem com a mulher. Mas ainda existe violência da mulher com o homem. Porque eu já tive uma experiência, eu já compartilhei isso com vocês, de uma mulher que quase matou o marido com a arma do marido, que é policial. E ele tentou de todas as formas restaurar o casamento, conservar o casamento, mas ele viu que ele poderia amanhecer morto. Então eu falei para ele, olha, separa, senão você morre mesmo. Então quando está em risco de vida, é um outro motivo, né, para o divórcio. Então aí você vê que tem, sempre lembrando, não é plano de Deus. Deus convencionou isso ao homem, mas ainda assim Deus faz por causa da dureza do coração, ou em outras palavras, por causa da corrupção que tem no coração do homem, a maldade que tem. Então qual é? Jesus não disse que se um boi tiver caído no buraco, mesmo no dia de sábado, você não vai tirá-lo de lá? Por quê? Porque a vida é importante, seja animal, seja de um ser humano. Então quer dizer que continuar casado, quando você está vendo que você corre risco de vida, não é para continuar casado. Porque o princípio da vida é maior. O princípio da vida é maior do que qualquer convenção social. Viu, Simone? E adultério, o recasamento? Mas ele pode ou ela pode ter total liberdade de se casar outra vez. Agora, mas vai casar na igreja? Bom, aí depende do pastor, depende da igreja, depende da história da igreja, depende do entendimento do pastor. Aí varia. Aí tem vários tipos de pensamento. Então a gente não tem um absoluto. Não tem. O segundo casamento, ele é aprovado. É aprovado por Deus? Bom, o segundo casamento é aprovado por Deus. Não é aprovado por Deus se tem repúdio. Se a pessoa, por exemplo, separou de corpos, mas continua casado, encontrou com outra pessoa, está vivendo abaseado, não, aí não. Regulamento, por que você não quis continuar casada? Por isso. Então você vai se divorciar. Entende? Então aí vai, Simone, de cada cabeça, cada pastor, cada igreja, cada documento oficial da igreja. Entendeu? Mas é difícil a gente não ter um absoluto, né? No segundo casamento é difícil mesmo, porque a situação está ficando tão complicada que é perigoso o pastor ir para a cadeia porque não está casando dois gays. Então, se eu for casar divorciado, é o caso. A situação está tão complicada que, você entende? É difícil. Agora, o pastor está pecando? Ele não está, uai. Se você quer casar, é a segunda vez. Não posso negar a bênção sobre sua vida. Entendeu? Então, agora, quem faz o casamento é o casal, né? E outra coisa, Simone, diante da lei, aí vamos ver na lei, o que a lei diz? A lei diz que o João está solteiro. A lei diz que o João está solteiro. O que se convenciona o casamento, de acordo com a tradição judaica e que passou para a tradição cristã, o que convenciona o casamento é a parte civil. Não é a parte religiosa. Então, o que convenciona, o que oficializa as relações sociais, eu vou abrir uma loja com o Sidney, então o pastor Giovanni vai abençoar a nossa sociedade. Ok, mas você acha que se não tiver um reconhecimento civil, no terreno não tem sociedade nenhuma. Então, os órgãos civis, eles regulamentam as relações civis, seja casamento, seja negócio, seja qualquer coisa. O casamento gay. Agora, ainda assim, toda lei ainda está submissa à lei moral, à lei maior. Ela não pode ferir a lei maior. No caso que nós somos cristãos, não pode ferir, vamos falar sobre isso aqui. A nossa fé em Cristo. Então, o que diz a Escritura? A Escritura diz isso. Não, eu não faço isso aí. Não, a lei está dizendo, mas essa lei está fora do prumo. Essa lei está agredindo a nossa fé. Então, toda lei humana precisa estar submissa. Toda lei humana. Aliás, a lei humana de maneira geral tem as suas raízes no Antigo Testamento. É só você ler lá as leis civis do Antigo Testamento. As leis humanitárias do Antigo Testamento. Ela vai estar fora, é só da sua fé. A galera aqui não é cristã, não é nada. Só para ficar sabendo.
Viu? Quando... Com relação a mim, sou cristão. Exatamente, exatamente. De qualquer maneira, você vai observar lá, é interessante, né? As cidades de refúgio. As cidades de refúgio foram criadas por Deus para proteger o cara que matou uma outra pessoa de maneira não intencional. Para o cara não morrer, então Deus falou assim, ó, você vai para estas cidades, dá uma lista de cidades, e você pode ir lá que ninguém vai poder pegar você para matar. Eu estou trabalhando, eu estou fazendo um trabalho com um amigo meu, por uma imperícia minha ou por uma questão de acidente, eu matei meu amigo, eu vou ter que morrer? Não, eu não tive intenção. Então aí a lei diz, ó, você foge para não ser morto. Não, são as coisas assim, as relações nossas têm que estar submetidas à lei que o homem criou, porém essas leis não podem estar acima da lei maior, que é a lei do Senhor. Né? Em 1 Coríntios capítulo 8, trata da idolatria. Vamos ler então de 1 a 13, vamos ler em nome de Jesus Cristo? Né? O Raul está com o microfone, então o Raul vai ser o leitor oficial, então? Mas se alguém quiser fazer uma pergunta ou ler algum texto bíblico, tenha vontade, fique à vontade, ok? Até onde aqui? Vamos ler, vamos começar lendo de 1 a 13, são 13 versículos. Tá. Com respeito aos alimentos sacrificados aos ídolos, sabemos que todos temos conhecimento. O conhecimento traz orgulho, mas o amor edifica. Pode continuar lendo. Mas onde eu parei aqui? Peraí, só um minutinho, vamos aqui. 2. A pessoa que pensa que sabe alguma coisa ainda não tem sabedoria que precisa. 3. Mas quem ama a Deus é conhecido por Ele. Quanto a comer alimentos que tenham sido oferecidos aos ídolos, nós sabemos que um ídolo representa alguma coisa que realmente não existe. E sabemos que existe somente um Deus. Pois existem os que são chamados de deuses, tanto no céu como na terra, como também existem muitos deuses e muitos senhores. Porém, para nós existe somente um Deus, o Pai e Criador de todas as coisas, para quem nós vivemos. E existe somente um Senhor, que é Jesus Cristo, por meio de quem todas as coisas foram criadas e por meio de quem nós existimos. Mas nem todos conhecem essa verdade. Existem pessoas tão acostumadas com os ídolos que até agora comem desses alimentos, pensando que eles pertencem aos ídolos. A consciência dessas pessoas é fraca e por isso elas se sentem impuras quando comem desses alimentos. Não é esta ou aquela comida que vai fazer com que Deus nos aceite. Nós não perderemos nada se não comermos e não ganharemos nada se comermos desse alimento. Mas tenham cuidado para que essa liberdade de vocês não faça com que os fracos na fé caiam em pecado. Porque se uma pessoa que tem a consciência fraca neste assunto vir a você, que tenha conhecimento comendo alimentos no templo de um ídolo, será que essa pessoa não vai querer comer alimentos oferecidos aos ídolos? Assim, esse cristão fraco, este seu irmão por quem Cristo morreu, vai se perder por causa do conhecimento que você tem. Desse modo, pecando contra o seu irmão e ferindo a consciência dele, você estará pecando contra Cristo. Portanto, se o alimento faz com que o meu irmão peque, nunca mais vou comer carne, a fim de que eu não seja a causa do pecado dele. Muito bem, então esse é um texto muito interessante, é um texto polêmico também, porque quando a gente olha isso aqui, fala assim, não, é isso aí mesmo, Sofia, não pode. Não pode por quê? O que está acontecendo? Então nós precisamos partir para uma situação onde nós temos que ter a compreensão do que o apóstolo Paulo está tratando aqui, para que a gente entenda a mente dos coríntios.
É meio complicado, mas você vai entender. Tendo tratado de suas questões sobre casamento e solteirice, Paulo agora aborda a outro caso que lhe foi proposto por alguns dos coríntios, sobre comer aquelas coisas que foram sacrificadas aos ídolos. Então preste atenção, meus irmãos. Boa parte do que Paulo escreve em 1 Coríntios são respostas que ele dá às perguntas, às dúvidas daquela igreja. Por mais que se passe a ideia de que a igreja de Corinto era bagunçada em alguns aspectos, ela de fato tinha alguns problemas no meio dela, mas ainda assim tinha uma boa parte da igreja que era sincera nas suas dúvidas. E alguns tipos de situação que a igreja estava vivendo, não é porque a igreja era uma igreja que se escandalizava, era porque uma igreja que não sabia como deveria se proceder de acordo com alguma circunstância. Isso é importante deixar claro isso aqui. Então, agora tem um problema. Nós podemos ou não podemos comer carne sacrificada aos ídolos? Então, primeiramente, na primeira vista, o que vem na mente, Simone? O camarada está indo lá nos cultos. Não, não é nesse sentido. Qual é o sentido? O problema enfrentado pela igreja em Corinto. No mundo antigo, havia duas fontes de carne. O mercado regular, onde os preços eram mais altos, e os templos locais, onde a carne dos sacrifícios estavam sempre disponíveis. Começa por aí. Disponíveis significa de graça? Não, estavam disponíveis para venda. Só que era uma carne de segunda mão. Então veja bem, se a picanha custa R$90 o quilo, no mercado tradicional, o cara que comprava direto do produtor, é R$90 a picanha, ok. E quanto que é a picanha que vem lá do templo? É R$40. Eu vou comprar a picanha de R$40. Era exatamente isso que acontecia em Corinto, porque, gente, lembra lá no Antigo Testamento, que uma parte da carne sacrificada queimava o holocausto ao Senhor, e a outra parte ficava com o sacerdote, o cara tinha que comer, Ficava com os levitas, os sacerdotes, os levitas, a turma tinha que comer, E quanto mais pecado o pessoal tinha que confessar, melhor era para os levitas, pô. Aí talvez uns até falem assim, olha, hoje é fulano que vai vir sacrificar, ele só traz boi gordo aqui, ó. Hoje é sacrifício só dos ricos. O duro é quando é sacrifício dos pobres, que só vem com a pombinha, não sobra nada. É interessante o pensamento. Porque se a indulgência pagar os perdão, você faz um carnaval, deixa rolar, porque a multidão vai fazer fila. Sim, exatamente. Então, quer dizer, então isso aí por quê? Porque ninguém vai jogar carne fora, nem cultura nenhuma. Então, o que e outra, Corinto era uma cidade pujante, de 400 mil habitantes, era uma cidade rica em comércio, exportação, importação, uma cidade que tinha banco, sistema financeiro, uma cidade pujante, pulsante. Os caras vão jogar carne fora, meu? Não, o animal foi sacrificado para o ídolo tal. Uma parte fica lá com o sacerdote, outra parte o sacerdote vende para o mercado. O mercado compra uma carne que não é registrada pelo CIF. Muito mais barato, os caras iam lá. Olha aí o problema da igreja de Corinto, que tinha dúvidas sobre coisas da vida. Aí alguém falou, eu imagino que alguém falou bem assim, mas será que é certo a gente comprar essa carne aqui, veio lá do tempo de Afrodite? Aí alguém fala bem assim, não, tem problema não, carne é carne. Mas aí o outro fala bem assim, Reginaldo, não, mas veja, foi oferecido aos ídolos. Aí criou uma polêmica na igreja. Quem é que vai responder? Paulo, e aí, devemos comer não, porque aqui tem uma turma, tem uns gaúchos aqui que falam que pode comer. É porque tá cara a carne. Tá cara a carne. Você é louco? Vou comprar carne. Gente, às vezes a gente pensa
que porque eram cidades de 2000 anos atrás, eles não tinham uma vida comum como a gente, os caras eram igual a gente, pô. Os caras tinham falta de grana, os caras passavam por perrengue financeiro, os caras emprestavam dinheiro de banco, eles tinham que pagar com juros. Não é diferente da gente, a diferença nossa é tecnologia. Talvez até mais, né? Porque não tinha um amparo social. Não, nada disso, nada disso. A dificuldade deles era muito maior do que a nossa. Então, olha, você tem lá uma picanha custa R$100 lá no açougue, mas a picanha lá que veio do templo custa R$40. Pô, eu vou comprar de R$40, meu, lógico. Mas aí, não, irmão, você não pode, que isso aí tem demônio nessa carne aí. Aí é o cristão fraco, aí a turma fala, e daí, apóstolo? Comemos ou não comemos? Percebe a celeuma aqui? À primeira vista, Reginaldo, que quando a gente lê esse texto, parece que os cristãos estão indo lá no templo, participando do culto, comendo a carne que está sendo sacrificada lá. Não, é que a carne saía do templo para ir para os mercados. Ok? Sim, Marcos. Se tratando disso nos dias de hoje, eu já vi muitas mães proibindo filhos de não ir festinha, porque ela é oferecida a Cosme e Damião. Um exemplo. E aí? Aí, meu amigo, vamos ver o que o apóstolo Paulo responde. Não, porque tem muito isso. Não como, isso dá... Vamos ver a resposta que Paulo dá pode ser a resposta para muitos, igual temos aqui. Aí o costelão de São José, aqui em Campo Mourão tem, né? Como é que ela lá, costelão de quem lá, Giovanninho Mourão? Da Rocha de Assis. Então tem um costelão para um santo. Não, lá é o frango na telha. Aí, olha, né? Bom, viu, aqui tá melhor um pouquinho, tá, viu? Aqui tá melhor. Aqui tá melhor. Mas vamos ver algumas coisas que a Bíblia traz respostas. Alguém lê para nós, por favor? Simone, lê para nós. Lê lá nosso leitão. Aliás, o nosso leitor. A Simone pode ler, Simone. A carne oferecida nos altares pagãos era geralmente dividida em 3 porções. Uma porção foi queimada em homenagem ao Deus, uma porção foi dada ao adorador para levar para casa e comer. E a terceira porção foi dada ao sacerdote. Se o sacerdote não quisesse comer sua porção, ele a vendia no restaurante do templo ou no açougue. E lá era mais barato. E aí? A carne servida e vendida no templo era geralmente mais barata. A questão levantou muitas questões para os cristãos coríntios. Podemos comer carne comprada no mercado de carne do templo? E se formos servidos com carne comprada no mercado de carnes do templo, quando formos convidados para a casa de alguém, um cristão pode comer no restaurante do templo pagão? Ok, eu tenho um amigo meu que é pagão, ele adora Afrodite. Ele falou assim, Reginaldo, vamos lá em casa, vamos fazer um churrasco. Vou lá. E essa carne ele comprou onde? Lá no mercado ou comprou a carne que era do templo? Geralmente a carne que era do templo, que era mais barata. E aí? Percebe? Para nós não tem tanta dificuldade de compreensão, mas para eles tinha, porque era uma questão, nunca esqueçam isso, gente. O que está por detrás? Uma questão cultural. É a questão cultural, né? No início da resposta, Paulo coloca 2 termos em contraste: conhecimento, gnose, e amor, ágape. Neste caso, conhecimento é usado em sentido depreciativo. Paulo não está falando de conhecimento em geral, mas de uma sofisticação religiosa que é arrogante. Olha lá, no capítulo 8, versículo 1, diz assim o texto: no que se refere às coisas sacrificadas a ídolos, reconhecemos que todos somos senhores do saber. O saber ensoberbece, mas o amor edifica. Se alguém julga saber alguma coisa com efeito, não aprendeu ainda como convém saber. O que estava acontecendo? Lembra que uma parte cultural de Corinto era a questão de debates. Fazia parte da cultura, isso era muito evidente neles. Então, todas as questões que eram contraditórias, para os coríntios, era uma coisa muito boa, porque eles vão poder debater. Por isso que tinha
aqueles divisões da igreja, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de... Para eles não tinha problema, porque é isso aí mesmo. Eles têm lá um lugar onde eles debatem a filosofia, debatem política, debatem questões legais, debatem táticas militares, debatem tudo. Está na cultura deles o debate. E você sabe que todo debate, cristão ou não, sempre tem um ou outro. Você pode assistir naquele Vejam Só lá do Cocarelli. Tem debatedores que vão com sarcasmo com o outro, meio que humilha o outro, porque isso mexe com a vaidade humana. Mexe com que eu preciso mostrar para o Raul que eu sei mais do que ele, e no debate eu vou, né? Não tem jeito. Debate é debate, nem sempre vai ficar na esfera do amor. Debate, meu amigo, é o que impõe majoramento. Então os crentes em Corinto gostavam do debate. Então esse foi para a mesa do debate. Ah, vocês estão por fora, qual é o problema de comer carne? Aí Paulo está dizendo, ó, quem acha que sabe, o saber dessa natureza de vocês é orgulhosa. E isso não edifica. Há um problema que a igreja tem que vencer, e esse problema não será vencido com um debate de raciocínio filosófico na intenção de que a minha posição é melhor do que a tua. O jeito que eu penso é maior do que o teu. É a mesma coisa que a gente que é uma idiotice, essa disputa por quem tem a doutrina melhor. Quem que tem a doutrina melhor? Quando o sujeito me pergunta bem assim, qual é o batismo da tua igreja? Eu nem quero conversar com ele. Que é conversa de religioso. O religioso gosta, é carnalidade. Não leva a lugar nenhum. Gera conflito, gera aborrecimento, e ele fica alimentando aquele espírito orgulhoso farisaico dele. Então, para conversar, isso não é conversa de filho de Deus. Filho de Deus fala das coisas celestiais, não fica debatendo quem tem o melhor batismo, quem tem a melhor doutrina, quem é que pensa melhor, entendeu? Eu tenho muitos amigos meus aí, grupos do WhatsApp, então hoje é muito popular. Ah, é arminiano, é calvinista. Eu nunca entro em debate, eu só fico fazendo gozação, porque eu acho que é uma discussão que não leva a nada. Mas os luteranos são melhores, né? Mas eu não quero nem falar isso, porque isso já está na cara. Essa questão de briga é só para vocês, nós estamos assistindo de camarote. Eu ouvi o negócio de um pastor, meus luteranos são calvinistas. É, depende. O cara quis debater comigo lá, falando assim, da minha igreja lá é a melhor que tem. Eu falei, por quê, irmão? Lá o demônio cai todo dia, né? Então a minha é melhor. Mas por quê? Porque lá o demônio nem entra. Essa foi boa. Essa foi boa. Essa é raiz ainda. Olha lá, pessoal. Ok, vamos ler aqui? Quem pode ler? Cadê o microfoninho? Tá ligado? Aí, ó. Sidney, dá para ler? Giovanni, então, lê para nós, Giovanni. Preste atenção nesse slide que vai ser lido, irmãos. Primeiro, ele diz a eles que, em certo sentido, ele realmente não se importa se eles comem alimentos sacrificados a ídolos. Por quê? Um ídolo nada é no mundo e que não há outro Deus senão um. Ponto. Qual é a posição do apóstolo Paulo? Come à vontade, mano. O ídolo não vale nada. O ídolo não é nada. O ídolo não é nada. Porque só tem um Deus. Só existe um Deus. O ídolo não é nada. Pode comer à vontade. A primeira posição dele é essa. Continuando. Os ídolos pagãos não têm divindade neles. E, portanto, no Antigo Testamento, eles são comumente chamados de mentiras. Vocês já viram que no Antigo Testamento Deus faz um desprezo? O salmista está dizendo, vocês adoram um Deus que não cheiram, que não vê, que não ouve, que precisa ser carregado. Eles fazem chacota com isso. O mais escandaloso foi Elias, que no debate no Monte Carmelo ficou fazendo ironias desprezíveis. Fala mais alto. Tá dormindo, foi ver. Rapaz, o cara tá tirando sarro do outro. Responde do código da minha.
Está tirando o sarro do outro. Ah, você, rapaz, chama e grita mais alto, Baal, talvez ele está dormindo. Gente, isso aí é uma ironia ácida. Por quê? Porque o Elias sabia que não havia outro Deus. Então, os deuses eram desprezados pelos judeus, porque os judeus sabiam que não tinha nada daquilo, né? Continua. Se eu dou importância, eu estou dando vida. Exatamente, se eu estou dando importância, eu acredito. E era o que estava acontecendo em Corinto. Mas guarda aí essa fala. Eles são meramente deuses imaginários. Estes deuses não têm poder para poluir as criaturas de Deus, e assim torná-las impróprias para serem comidas por um filho ou um servo de Deus. Preste atenção, um mandamento que diz o Senhor: não terás outros deuses diante de mim. Quando você olha esse mandamento, você fala bem assim: será que Deus está dizendo que existe outro Deus? Não. Quando Deus diz assim, não terás outros deuses diante de mim, Deus está dizendo assim, não fabrique. Não é os outros deuses que vão ter vocês, é vocês que vão ter os outros deuses. É o contrário, meu. Na imaginação, não fabrique deuses, porque eles não existem. E se vocês fabricarem outros deuses, vão ficar muito aborrecidos, porque o único Deus sou eu. Eu vou falar sobre isso aqui daqui a pouquinho. Liberado para ir na festinha de Cosmo. Percebem? Então, uma irritação divina em relação à idolatria é exatamente isso. O meu povo deixa a mim, que sou Deus vivo, para servir a deuses que não existem, fantasias. E o duro, essas fantasias geram pecado. Como se for assim, aproveita a religião idolátrica para dar vazão aos seus desejos, para poder oficializar os seus intentos, para dizer, não, eu estou fazendo uma coisa divina ou sagrada. Não é. Percebem? Mas se puder evitar, melhor. Não terás outros deuses diante de mim, porque eles não existem mesmo. Então, segura aqui. Eu acho que a partir do momento que o evitar, você já está dando a entender que o bagulho existe. Né? Não existe. Sim, claro. Mas que nem eu estava na aula de inglês, teve aula que era comemoração de São Valentim. Aí a professora trouxe o bolo verde, que a gente tinha que comer o bolo verde. O Raul não comeria. Eu não como. O Raul não comeria o bolo verde. Aí a professora viu que eu não comi. Eu fiquei quietinha lá. Peguei o bendito do bolo. Why do you not eat? Aí eu tive que explicar, falei, né, eu não sou adepta, né? Mas não tem nada, é só um bolo, não foi consagrado. Eu falei, mesmo assim eu prefiro... É sua consciência. É o que o Paulo vai dizer. Você poderia, o verde, amarelo. Mas isso me traz acusação. Não, aí é o que vamos deixar o que o apóstolo fala. Os deuses dos pagãos não devem ser nada no mundo. Não deve ter divindade neles. Nada de divindade real pertence a eles. Pois não há outro Deus senão um. Outros podem ser chamados de deuses. Há os que são chamados de deuses no céu e na terra. Muitos deuses e muitos senhores. Mas eles são falsamente chamados assim. Quando a gente estuda o panteão dos deuses, nós vamos descobrir que mais do que politeísmo, eles praticavam mais o enoteísmo. O que é enoteísmo? O enoteísmo é um tipo de politeísmo, só que mais classificado. Porque no politeísmo é a adoração de vários deuses. O enoteísmo é a mesma adoração, só que no enoteísmo um Deus é superior aos outros. Por exemplo, qual é o maior Deus entre os gregos na mitologia? Zeus. Todos os outros deuses estão abaixo de Zeus. E isso se denomina enoteísmo.
Tá ok? É uma forma evolutiva do politeísmo. Então, onde tem um Deus supremo, um panteão, vamos ver isso, ó, presta atenção aqui, ó. No panteão grego, Zeus é o deus dos céus e do trovão. Hera, deusa das mulheres, do casamento, da família e do nascimento. Atena, deusa da sabedoria e da guerra. Poseidon, deus dos mares e rios. Ares, deus da guerra. Deméter, deusa da agricultura. Afrodite, deusa do amor e da beleza. Hefesto, deus do fogo. Dionísio, deus do vinho. Apolo, deus do sol. Artemis, deusa da caça. Esse é o panteão grego. Então você observa que tem um deus superior e todos os outros vêm atrás a reboque. No panteão egípcio é a mesma coisa. Deus Ra, o deus sol. Shu, deus dos céus e do ar. Trazia o sol ao mundo a cada manhã. Tefnut, deusa do orvalho e da umidade. Geb, deus da terra. Nut, deusa da abóbora celeste. Osíris, deus do outro mundo, juiz dos mortos. Ísis, esposa e irmã fiel de Osíris, deusa da magia. Horus, deus da monarquia. Néfites era deusa guardiã dos mortos. Anubis, deus com cabeça de cão, era guardião das necrópolis. No panteão babilônico, Marduk, rei dos deuses, o mais importante do panteão babilônico, chamado de Bel, que significava senhor. Daí que você encontra a palavra Belzebu, senhor. Ou Belsazar. Apsu, progenitor dos deuses, esposa de Tiamat, personificava a água do solo primordial. Tiamat, deusa primordial, mãe do cosmos. Ansar, deusa do céu. Samas ou Tiamat, deus do sol e da justiça. Anu, deus dos espíritos, dos demônios e das constelações estelares. Sarpanito, deusa mãe, padroeira da Babilônia, considerada protetora das mulheres grávidas. Nabu, deus da escrita e da sabedoria. Ashur, deus da guerra para os assírios. Ishtar, deusa da guerra, da fertilidade e do amor. Enki, deus da ciência, da inteligência, da criação e da água doce primordial. Então veja, eu peguei dos 3 panteões mais famosos: o grego, o egípcio e o babilônico. Você vai observar que a categoria dos deuses é impressionante. Você tem um deus, você pode ver em todos os panteões, tem um deus superior e os outros deuses que são os subordinados a ele. Agora, olha que coisa mais absurda. É o que eu trouxe para vocês aqui, ó. Todas as religiões politeístas apresentam seus deuses como filhos do universo ou relacionados à natureza. Deus Sol, Deus do tempo, Deus da fertilidade, Deus do trovão, etc. A única proposta de fé que apresenta um Deus antes da natureza e do universo é a fé cristã. Então você observa, todos os deuses de todas as culturas são deuses do universo, filhos do universo. Eles não criam nada. Eles só existem para receber adoração. Eles só existem para receber louvor dos homens. Eles não existem. Mas por que os homens deram nome, fabricaram esses deuses? Vocês podem observar, olha que coisa interessante. Dizem que o primeiro sistema religioso foi o politeísmo. O mundo saiu do politeísmo e foi para o monoteísmo judaico. Quem começou com o monoteísmo foram os judeus. Não. A história vai dizer que há milênios atrás, o panteão de deuses tinham 2, que eram os sumerianos. Tinham 2. Os sumérios, que vieram antes dos babilônicos, eles tinham
Eles só acreditavam em 2 deuses. Isso significa que aconteceu alguma coisa que eles saíram do monoteísmo, praticamente, para o politeísmo. É o contrário. E mais. Qual era? Marduk e a esposa dele. Agora veja bem que interessante. Pensa comigo. Quando Deus chamou Abraão, quando Deus chamou Noé e Deus salvou Noé, o que eles fizeram? A primeira coisa que eles fizeram quando a arca ancorou no monte, primeira coisa que eles fizeram, um altar, adorar a Deus. Qual Deus você acha que Sem, Cão e Jafé adoravam? O Deus do pai dele, Jeová, vamos dizer assim, Elohim. Eles adoravam Elohim. Quem que eles ensinaram os filhos deles a adorar? Elohim. E os filhos dos filhos? Elohim. Só que chegou numa geração que se perdeu isso. E chegou uma geração que não ligava mais para isso. E que uma outra geração veio e que disse: quem cuida de nós? Que Deus cuida de nós. Então aí começou a criar deuses. Porque Deus não falou mais nada. A única vez e a última vez que Deus falou foi com Noé. Deus só foi falar com o ser humano de novo em Abraão. Mas milênios se passaram, gerações se passaram. E você pode observar, todos os deuses estão relacionados com a natureza. Por quê? Porque todos nós dependemos da natureza. Todo Deus de nós tem que adorar um Deus. Então, aí, isso mesmo, Oswaldo. Então, o que acontece? O ser humano criou um Deus à sua necessidade. Porque Deus nenhum mais falou. Deus nenhum mais falou. Eu preciso plantar, eu preciso colher, eu preciso cuidar do gado, eu preciso cuidar da ovelha, eu preciso casar, eu preciso ter filho, eu preciso respirar, eu preciso da chuva, eu preciso do sol, eu preciso do descanso, eu preciso de nascer, eu preciso de um monte de coisas. Eu preciso de proteção. Ai, quem é que vai me dar isso? Não, Deus não falou mais com ninguém. A geração se perdeu. Então cada um foi criando um Deus segundo a sua necessidade. De acordo com a história, Sem foi para a Ásia, para a região da Ásia. Jafé foi para a região da Europa. E Cão foi para a região da África, o norte da África. E veja, cada um dos descendentes dos filhos de Noé, com as gerações múltiplas, se perderam o contato com Elohim, mas como as necessidades continuavam, cada um foi criando um Deus à sua imagem, à sua necessidade, à sua importância. Aí veio o politeísmo. Percebem? Então tem uma coisa errada. Tem uma coisa errada. Por que os deuses que existem na época só existem para fazer a vida funcionar? Mas quem que criou tudo? Isso aí não se falava. Só se falava a partir da minha necessidade. Os irmãos estão percebendo essa importância? Agora, olha que coisa interessante isso aqui. Só entendo enoteísmo, né? Aham. Então a gente pode trazer isso daí para o mundo católico. Exatamente, eu ia falar isso também. Foi bom o Raul tocar nesse assunto. Não é a Igreja Católica, ok? É a filosofia romana. Porque a gente só pode atacar o abstrato, nunca o que é concreto. A instituição é concreta. Tem pessoas que fazem ela. Mas eu tenho o direito de atacar o que eles pensam. O romanismo. O romanismo é uma forma de enoteísmo. Porque eles têm um Deus superior, que ali Maria está quase no meio. Mas sim não. Porque para Deus poder dar alguma caridade ou fazer alguma coisa para você, a Maria tem que interceder, senão não funciona. Então você tem, dentro da doutrina romana, você tem uma série de deuses também.
Mas como Jesus Cristo, ou melhor, Deus Pai, Deus Criador, está ali acima de todos, observando o que vem por debaixo. Aí o que vem por debaixo? Aí vem Jesus, vem Maria, vem um santo. Exatamente. É o santo, tem até santo moderno, que é o São Cristóvão, o santo das rodovias dos motoristas. Esse santo é moderno, mano. Esse santo só apareceu quando o Ford fabricou o carro. Bom, gente, agora tem perigo nas estradas, não tem, Sofia? Agora tem que ter um santo para proteger aqui as estradas. Que Deus que nós vamos... vamos escolher o São Cristóvão, ele sempre foi gente boa. Em frente da minha casa lá, na Araucária, foi o que? Domingo, retrasado, o cara botou lá a estátua do São Cristóvão na rua, e 2 padres, a filha de cara. Exatamente. E você vai observar por que o catolicismo faz isso? Ou por que o... Pois é, por que o catolicismo faz isso? Porque o catolicismo é uma religião sincrética. Ele tem uma adoção de outras divindades para ser aceito num contexto cultural. Se prostitui para alcançar, né? Exatamente, o catequismo é isso. Então veja, você tem o mesmo espírito do paganismo. Você tem um santo que protege o cara nas estradas, você tem um santo que vai fazer você casar, você tem um santo que vai fazer até as mulheres ter até das dores, para as mulheres de dores de parto, percebe? Então você tem um santo para cada necessidade humana. Isso é paganismo. A São Cristóvão foi criada depois das rodovias. Exatamente, foi com Henry Ford. Henry Ford foi o cara que inventou o mais famoso. Então, o padroeiro deveria ser Henry Ford, né? Então, veja, é essa discussão idolátrica que era muito premente nos dias de Paulo. Com a mente cristã que nós temos e com a mente de Paulo que a gente conhece porque ele deixou escrito, realmente ídolo não é nada. Sim, Oswaldo. Quando Jesus ele expressa a palavra lá falando do Deus desse século, né? Segundo o entendimento dos incrédulos. O que ele queria dizer com isso? Então? O que ele quer dizer então? Satanás, Lúcifer, o Paulo está dizendo isso. Satanás, Lúcifer, é um ser que existe. E ele tem uma adoração. Ele é adorado. E ele veja, isso aí remonta ao Éden. Não, por favor, não se escandalizem e nem interprete errado o que eu vou dizer. Adão e Eva, quando Deus criou Adão e Eva, eles eram para serem deuses do planeta. Não deuses para ser adorado, mas deuses para serem obedecidos pela natureza. E é isso que ele diz em Gênesis 1, 26. Ter domínio, esse domínio que é no hebraico radar, é um domínio de divindade, de governo de Deus, de um Deus. Deus cria Adão e Eva, deixa os deuses no planeta, mas para eles não se ensoberbecerem, Deus põe 2 árvores no meio do jardim. O que aquelas árvores era uma lembrança? Vocês são deuses, mas até aqui. Vocês têm um limite dessa divindade. Vocês não podem ser adorados, vocês só serão obedecidos. Adoração só a mim. Então as árvores do jardim era delimitado uma lembrança para eles saberem que eles têm um governo de uma divindade, são divindades do planeta, o planeta obedece à voz deles, por ordem de Deus, e as árvores mostram isso. Ou seja, não são autossuficientes. Não. Vocês são divindades subordinadas a nós, a Trindade. Quando o homem peca, ele pega esse governo e faz o quê?
entrega para a serpente. A serpente vai jogar isso na cara de Jesus Cristo, na tentação, Lucas. Mostra os reinos desse mundo. Tudo isso me foi dado. Tudo isso me foi dado. Quem deu? Deus não foi. Quem deu? O homem. Ou aí o Paulo vai dizer o quê? O Paulo, ele contextualiza, chamando Satanás de Deus desse século, mas dessa perspectiva de que o Adão e Eva passaram para eles o que era deles. Então, você não vê em nenhum outro texto da Escritura chamando Lúcifer de Deus. Jesus vai chamá-lo de príncipe desse mundo. O que é um príncipe? É um governo, é um governador. E ele, de fato, era o governador. Se não fosse o governador, Jesus falaria na tentação: mentira sua, ele não é de céu, não. Jesus não disse isso. Jesus respondeu o que para ele? Adorarás o Senhor teu Deus, e só a Ele prestarás culto. O que Jesus está querendo dizer para ele é o seguinte, ó: é verdade que Adão e Eva eram deuses, mas eles prestavam culto só a Deus. Só a criatura só presta culto a Deus. Percebeu ali o diálogozinho? Ou seja, Satanás chega para Jesus Cristo e diz: eu sou o Deus disso aqui. Você sabe que eu sou Deus disso aqui, porque isso não foi dado. Aí Jesus fala o que para ele? Tudo bem, você pode até ser Deus desse mundo, mas o único Deus que é para ser adorado é o Senhor. Ponto. Outra questão, Lúcifer vai diante de Deus e Deus pergunta: de onde vens? Aí ele fala: de andar, né? No hebraico, de andar e rodear pela terra. No hebraico, o sentido é uma fala de um governante. Eu estou visitando o meu reino e os meus súditos e quero ver se tudo está encaminhando de acordo com o que eu quero. Eu estou cuidando do que é meu, do que é meu. Aí Deus fala o que para ele? É verdade, mas só tem um lá que não te pertence. Tem um lá que não te pertence. Mas também, aí o que Deus, quando fala isso, você sabe que tem um lá que não te pertence, porque ele é meu. Não, mas também, percebe? Então aí Paulo vai chamar, ok? Entenderam bem isso aí? Não escandalizei ninguém, não? Só você mesmo. Entende? Por isso que é bom ser arrazoado, né? Só que claro que a gente, se você vai ensinar isso na igreja, você tem que ter muito cuidado. Inclusive, o Salmo 8 fala de Deus, né? Que Deus se assenta na congregação dos deuses. É só uma cultura inútil aqui agora, né? Não, de corintiano você... Fala. Não, isso aqui Aí só repete o que ele falou. Tá. A palavra deuses, né, não deveria existir, porque Deus é único. Sim. Único, Deus, né? Então, deuses, ela é um termo genérico, porque é Cristo. Ela tem os Cristos aí, não existe. Veja bem. Veja bem. Ó, foi bom você tocar nesse assunto. Porque a palavra Deus, a primeira vez que tem a palavra Deus na Bíblia é Gênesis 1. No princípio, criou Deus. Quem dá o nome de Deus para a Trindade é Moisés. De onde que Moisés tira a palavra Deus? Elohim, não é isso? Elohim, o prefixo El no sumeriano significa Deus mau. Porque todos os deuses eram maus. Não tinha Deus bom. Por que as pessoas adoravam os deuses assim? Eles tinham medo desse Deus não abençoado, então eram deuses maus. A palavra El significa Deus. O Moisés, que era um homem riquíssimo em cultura, riquíssimo em religião,
Ele era mestre em religião? Pô, aí você acaba comigo. Você destrói comigo. Aí você me... Aí o que acontece? O Moisés vai chamar a Trindade de Deus. Porque essa é a palavra que o Moisés encontra para explicar a Trindade. Então ele diz, do princípio, Elohim. O Rim não tinha nas outras culturas. Só o El. Elohim criou. Aí essa palavra Elohim, que se traduziu para Deus, dá essa ideia de soberano. Mas a palavra Elohim é diferente. Ele não é um Deus. Elohim é um plural que se chama deuses em um só. Aí é tema para outro tema. Mas é por aí. Okay? Vamos terminar essa primeira parte lendo esses. Os pagãos tinham muitos desses. Alguns no céu, outros na terra. Divindades celestiais, que eram da mais alta posição e reputação entre eles. Seres terrestres, homens formados em deuses, que deveriam mediar os homens com os primeiros e eram delegados para presidir assuntos terrenos. Estão percebendo? Os deuses foram criados de acordo com a necessidade do ser humano. Eles tinham deuses de grau superior e inferior. Não muitos em cada ordem. Muitos deuses e muitos senhores, mas todas as divindades titulares e mediadores, assim chamados, mas não na verdade. Toda a sua divindade e mediação eram imagens. Para nós, há apenas um Deus, diz o apóstolo, o Pai de quem são todas as coisas, e nós dele ou para ele. Nós cristãos estamos mais bem informados. Se bem sabemos que existe apenas um Deus, a fonte do ser, o autor de todas as coisas, o Criador, preservador, governador de todo o mundo, de quem e para quem são todas as coisas. Não um Deus para governar uma parte da humanidade ou uma posição, e ordem de homens, e outro para governar o outro. Paulo está dizendo, o Deus que existe, o único Deus, é o Deus do cristão. Esse texto de Atos 17, eu coloquei aqui para a gente fazer uma breve relato. Alguém quer ler? Pode passar o microfone para quem quiser ler. Raul, liga, por favor. Não, tá ok. Preste atenção nesse texto que nós vamos ler em Atos 17, 24. O que diz lá, Raul? Deus, que fez o mundo e tudo que nele existe, é o Senhor do céu e da terra, e não mora em templos feitos por seres humanos. E também não precisa que façam nada por ele, pois é ele mesmo quem dá a todos vida, respiração e tudo mais. De um só homem ele criou todas as raças humanas para viverem na terra. Antes de criar os povos, Deus marcou para eles os lugares onde iriam morar e quanto tempo ficariam lá. Preste atenção, gente. Só nessa fala dele, ele destrói com todos os deuses. Destrói. Por quê? Olha lá. O Deus que fez o mundo, nenhum Deus fez o mundo. Os deuses que existem e que eram cridos e que eram adorados, eram deuses filhos do universo. O sol, a chuva. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas. Onde que os deuses eram adorados? Cada um no seu templo. Esse Deus que eu estou apresentando não mora em... ele não cabe dentro de nenhum templo. Ele não foi criado, ele é criador. Exato. Olha lá, nem é servido por mãos humanas. Como é servido por mãos humanas? Carregar para um lado, carregar para o outro, limpar, porque eles limpavam os deuses. Eles lavavam os ídolos.
como se de alguma coisa precisasse. Ou seja, ele já está aqui de uma maneira filosófica muito na categoria, destruindo os deuses dos caras. Olha, ele vai continuando. E a quem dá todos vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana, para habitar sobre toda a face da terra, né? E eu quero terminar o 28. Pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Então veja, aqui está, na minha opinião, Suzy, a melhor definição de onipresença. Onipresença é a crença de que Deus está presente em todos os lugares ao mesmo tempo. Certo, Sofia? Não é isso? Não, o que é o Deus? É um Deus onipresente. Por que ele é um Deus onipresente? Porque ele está presente em todos os lugares ao mesmo tempo. Pois o apóstolo Paulo dá uma outra interpretação de onipresença. Não é que Deus está presente em todos os lugares ao mesmo tempo, é que todos os lugares estão em Deus. É, né? Todos os lugares estão em Deus. Inclusive nós, o universo. Até o diabo de Deus, né? O diabo no final de tudo vai ter que dobrar o joelho e glorificar Jesus Cristo. Percebe? Então veja. Que é o 28 aqui, né? Que é o 28. Porque como alguém disse, nele vivemos e existimos. Olha lá. Um Deus fez tudo e portanto tem poder sobre todos. É isso que Paulo está dizendo. Todas as coisas são dele e nós e todas as outras coisas somos para ele. O Criador do universo tem que, obrigatoriamente, ter uma natureza sobrenatural, pois ele criou o natural. Ué, se existe tudo natural, quem criou tem que ser sobrenatural. Tem que ser poderoso para trazer tudo à existência. É um poder que a gente não tem como imaginar. Tem que ser eterno. Por quê? Porque ele que criou o tempo. Ué, ele criou o tempo. Ué. Se ele criou o tempo, ele tem que ser o quê? Eterno. Ué. Tem que ser onipresente, porque criou o espaço e assim tem que estar fora do espaço. Tem que ser imaterial, porque transcende o espaço limite físico. E tem que ser perfeito, porque senão nenhuma lei moral teria sido criada. Que Deus maravilhoso. Agora você está preocupado se você vai comprar carne? Mais barato. Mais barato? Simone, percebeu? Eu perdi o bolo, então. Perdeu o bolo. Bom, ele não perdeu porque o bolo era verde, né? Gente, eu preciso terminar essa primeira parte falando desse teólogo. Eu sou apaixonado por Teófilo de Antioquia. Rapaz, o cristão que estuda a teologia, estuda a Bíblia, tem que conhecer Teófilo de Antioquia. O cara viveu no início do século II. Um dos teólogos mais antigos da fé cristã. Se você procurar as obras de Teófilo, você fica apaixonado por ele. Viu, Giovanni, você que é um cara que... Estude sobre Teófilo de Antioquia. Olha só o que ele só que é o seguinte, o Teófilo de Antioquia, ele era um teólogo brigão. Ele era um assembleano raiz. Então, olha, o Teófilo, por que ele era assim, Alex? Porque o Teófilo, ele debatia com os pagãos. No século II havia muito paganismo ainda. Só a fé cristã ficou livre do paganismo a partir do ano 300 para frente. Mas antes, brigava com o pagão assim, de sair sangue. E o Teófilo, ele vai defender a criação do mundo. Olha o que ele diz para um pagão. Autólico era o nome do sujeito. Não é alcoólico, não. É autólico. Autólico era um filósofo pagão. O Teófilo de Antioquia, numa pancada só, ele destruiu com toda a teoria evolutiva de Darwin.
Olha o que ele disse. No quarto dia, os luminares foram criados, sendo que Deus vê de antemão. Ele entendeu a tolice dos filósofos cretinos. Queriam dizer que as coisas produzidas da Terra vieram das estrelas. Ele está aqui atacando o Big Bang 2000 anos antes. Dizer que as coisas produzidas da Terra vieram das estrelas, de forma que eles poderiam colocar Deus de lado, mas para que a verdade pudesse ser demonstrada, plantas e sementes foram criadas antes das estrelas. Assim sendo, o que vejo depois não pode ser a causa do que veio antes. Cara, então, mas é interessante, cara, que ele acaba com o Big Bang antes do Big Bang nascer. Claro, na linguagem dele, ele chama filósofos cretinos. Mas que a gente sabe hoje são cientistas cretinos. Tá cheio. Tá cheio. Olha a defesa que ele faz da criação de uma maneira filosófica. O cara não tinha telescópio. Assim sendo, o que veio depois não pode ser a causa do que veio antes, é lógico. Oxe! Agora, ele ainda falando contra Autólico, né? Nesse debate sobre Deus e deuses, preste atenção, o debate dele é deuses e pagãos. Fala, Júlio. Não, aquele filme lá, Deus não está morto, o cara podia usar essa tese aí. Pois é, podia usar essa tese. Olha só o que ele fala para o Autólico. Mas se tu dizes, mostra-me teu Deus, eu te poderia responder, mostra-me teu homem, e eu te mostrarei o meu Deus. Mostra-me, portanto, os olhos de tua alma que vejo e os ouvidos do teu coração que ouçam. De fato, Deus é experimentado por aqueles que podem vê-lo, desde que os olhos de sua alma estejam abertos. Olha que interessante. Todos têm olhos, mas alguns os têm obscurecidos e não percebem a luz do sol. E não é porque os cegos não veem que a luz do sol deixa brilhar, mas os cegos devem buscar a causa em si mesmo e em seus olhos. Do mesmo modo, ó homem, tu tens os olhos de tua alma obscurecidos por tuas faltas e tuas más ações. O homem deve ter a alma pura como espelho brilhante. Quando o espelho fica enferrujado, claro que ele está falando do século II, né? O espelho naquela época não era um vidro como temos hoje, né? O homem deve ter a alma pura como espelho brilhante. Quando o espelho fica enferrujado, não se pode mais ver a face do homem no espelho. Assim também, quando há falta no homem, esse homem já não pode contemplar Deus. Mostra-me a ti mesmo se não és adúltero, se não és devasso, se não és pederasta, se não és ladrão, se não és explorador, se não és colérico, se não és invejoso, se não és impostor, se não és soberbo, se não és brutal, se não és amante do dinheiro, se não desobedeceste a teus pais, se não vendes teus filhos. Com efeito, Deus não se manifesta àqueles que cometem essas faltas, a não ser que antes se purifique de toda mancha. Por isso tudo é obscuro para ti, como a bandagem que se coloca no olho, por não poder contemplar a luz do sol. Assim também, ó homem, tuas impiedades projetam sobre ti trevas e tu não podes ver a Deus. Cara desse, não, ele tá falando com o pagão, bicho. É Assembleia pura esse cara. Viu, gente, pesquise lá, eu conheço o Teófilo, já tem uns 12 anos, 15 anos que eu conheço o Teófilo, eu gosto de ler as coisas dele. O UFC gospel. Né? Esse é o UFC teológico, né? Ele detona com o paganismo e os ídolos. Né? Eu quis trazer o Teófilo aqui para vocês conhecerem. Vamos tomar um café?